Oi, pessoal, meu nome é Lídio. Sejam muito bem-vindos ao Cinema e Tal, lugar onde eu vou falar sobre filmes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. A resenha de hoje é sem spoilers, então bora lá. Se você é brasileiro e acompanhou minimamente a política do Brasil nos últimos 12 anos, você provavelmente sabe que a gente passou por momentos muito instáveis e complexos. Isso afetou de modo generalizado as nossas relações, o nosso cotidiano e a forma como nos entendemos enquanto sociedade. Mas como que a gente chegou até aqui? Seguindo os passos do documentário Democracia em Vertigem e de modo intimista e poético, Apocalipse nos Trópicos investiga o crescimento da influência da Igreja Evangélica na política brasileira e a sua relação com a ascensão da extrema-direita no Brasil nos últimos anos. O documentário está disponível na Netflix. A diretora desse filme é a Petra Costa, nascida em Belo Horizonte em 1983 e já muito bem conhecida e premiada no Brasil e no mundo. Seu primeiro longa-metragem foi Helena, de 2012, muito bem recebido pela crítica, um filme muito lindo e muito triste sobre o suicídio da sua irmã. Em 2014, ela co-dirigiu o documentário O Olmo e a Gaivota, e em 2019 ela lançou talvez o seu documentário mais conhecido, o Democracia em Vertigem, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem e que analisa a polarização do Brasil e os eventos antecedentes e subsequentes ao impeachment de Dilma Rousseff. Dá pra dizer já aqui no início que a gente vai ver em Apocalipse nos Trópicos algo muito parecido com Democracia em Vertigem no âmbito de linguagem e proposta. É praticamente uma continuação. No documentário de 2019, ela busca as raízes da polarização política a partir de uma visão muito pessoal. Ela traz um pouco do histórico da própria família para entender todos aqueles acontecimentos recentes. Eu penso que ela faz isso de forma magistral, você concordando ou não com o que ela fala. Eu acho que ninguém poderia ter feito aquele filme senão ela. Tem muita criatividade e sagacidade para expandir o modo de olhar para um acontecimento histórico a partir de um material tão íntimo que é a sua própria vida, usando e abusando da linguagem fílmica, ainda mais se tratando de documentário, que geralmente são vistos como filmes chatos e engessados. Na época, outros filmes também foram produzidos abordando o impeachment da Dilma, mas nenhum é como o dela. Eu vejo que em Apocalipse dos Trópicos, a gente tem o mesmo fio condutor, só que ao invés de trazer elementos da vida pessoal para contar essa história, ela traz a questão da igreja evangélica pro centro da narrativa. A Petra divide o filme em 7 capítulos, e em cada um a gente aprofunda em certos aspectos que ela elege como importante, para entender essa ligação do crescimento da igreja evangélica com os eventos mais recentes da nossa política e da nossa sociedade. Ela dá um panorama geral de como isso afetou as coisas que a gente viu acontecer nos últimos anos. A eleição do Bolsonaro, o aumento da bancada evangélica no Congresso Nacional, a indicação de um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, a pandemia, as eleições de 22 e, por fim, o 8 de janeiro e a tentativa de golpe. Ela traz o Malafaia como principal influenciador e defensor de que a igreja deve estar em todos os aspectos da sociedade, na arte, na cultura, na economia, nas instituições e também na política. Se algumas pessoas entendem que o Estado deve ser laico, o Malafaia vem na direção oposta disso. Nós vemos algumas entrevistas de pessoas comuns e também de algumas personalidades políticas recentes. O próprio Malafaia, o Bolsonaro, o Lula, alguns deputados, e essas entrevistas são intercaladas com imagens da pandemia, alguns atos na Paulista, a eleição de 22, e também com outras imagens históricas de Brasília, de São Paulo, da ditadura militar, enfim, tudo isso costurado com um tema central, a fé evangélica. O ponto defendido no documentário é como o casamento entre a igreja e a política pode ser perigoso, e também uma ferramenta de dominação moral e manipulação de votos em eleições. Ela também traz um pouco da influência que os Estados Unidos teve no crescimento da fé evangélica nessas últimas décadas, e discute também um pouco as interpretações da Bíblia durante a história e suas vertentes variadas. Eu terminei esse documentário querendo ver mais, num sentido bom e num sentido mais crítico. No bom sentido porque eu acho muito interessante a abordagem dela para falar de política e construir o documentário. Ela é muito sensível e tem bastante repertório para brincar com metáforas. Ela traz coisas da literatura e da cultura geral também para escrever esse roteiro. Ela consegue me deixar muito interessado no que ela tá falando. Eu veria 3 horas desse filme. Eu tive essa sensação no Democracia em Vertigem e tive aqui nesse filme também. O filme tem momentos brilhantes no quesito de montagem e na forma como ela relaciona alguns fatos e depoimentos. A Petra traz críticas bem mais ácidas nesse do que no antecessor. Ela não tem medo de apontar culpados, e isso é um ponto positivo. E eu gosto muito, 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 muito da cena final, como ela fecha o filme. E querendo ver mais, num sentido mais crítico, porque eu acho que de um modo geral faltou um pouquinho de profundidade pra tratar do assunto. Em alguns momentos ela foca mais nos acontecimentos políticos, e nem sempre eles são tão aprofundados, e solta um pouco a mão do tema principal. Mesmo que na maioria do tempo os dois estejam muito bem relacionados e encaixados, e funciona muito bem, essa conexão, que é o ponto forte do filme, se perde em alguns momentos. E eu particularmente acho que essa questão do crescimento da igreja evangélica é um tema um pouco mais complexo do que o filme
filme mostra. Mas eu entendo que o documentário é um recorte, e a base aqui nesse filme é essa relação entre o Bolsonaro e o Malafaia e os eventos que aconteceram recentemente. Ainda que eu tenha críticas, é um ótimo documentário. É um tema muito espinhoso, porque a gente tá falando da convicção e crença de milhares de pessoas. Mas é necessário falar sobre isso. Assistindo esse filme, eu tive alguns gatilhos em alguns momentos, revivendo um pouco desses últimos 7 anos no Brasil. Não foi fácil. Eu gosto muito de história e de saber sobre fatos históricos, mas viver eles definitivamente é horrível. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou de Apocalipse nos Trópicos. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber notificação. Até o próximo vídeo.